porque nós consideramos muito importante, porque ele reúne a gestão de cerca de 970 bilhões de reais, e isso acaba englobando cerca de 13% do valor do PIB do Brasil, né? É um polo de fomento, de formação de poupança interna, então é um segmento que reúne uma importância e uma relevância que justifica o lançamento desse curso. Esse curso foi, então, ofertado pela EMED, que é uma instituição de ensino superior com sede aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com índice geral de cursos de uma nota de 0 a 5, o IGC 4. Então, nós temos esse curso aí que vai atender as possibilidades de transformação positiva no setor. Para fazer isso, então, nós pensamos em 4 módulos, né? O módulo atuarial, o módulo do direito, o módulo contábil, financeiro e compliance, e de gestão de pessoas. Então, eu vou começar apresentando alguns dos professores que estão aqui conosco hoje, né? Eu queria dar as boas-vindas à professora mestre em Direito e advogada professora Beatriz Sena. Muito boa tarde, professora. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de participar e agradeço a audiência de todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado, professora. E também dar as boas-vindas, boa tarde para a professora Rosália, que é uma especialista de finanças, mas isso não traduz a sua expertise, porque ela tem uma experiência profunda em fundos de pensão, ela tem uma ampla experiência profissional, com êxito. Então, seja muito bem-vinda, professora Rosália, uma boa tarde. Obrigada pela participação também, que todos que estejam nos escutando aqui, que a gente tenha uma boa conversa, vai ser um bom papo. Muito obrigado. Na sequência, mais um dos nossos participantes, o professor Leandro Madureira. Ele é um advogado, né? Tem um escritório de advocacia, especialista em Seguridade e Previdência Social, em Direito Privado e Previdência Fechada. Então, também com uma ampla atuação, um profundo conhecimento do setor. Muito boa tarde, professor Leandro. Seja muito bem-vindo. Olá, Maurício. Boa tarde a todos e todas. Uma satisfação estar aqui nessa tarde com vocês. Ok. Então, mais uma integrante também do nosso corpo docente do curso, a professora Cíntia Fernandes, a quem nós damos as boas-vindas também. Ela é uma advogada especialista em Direito do Trabalho. Então, muito bem-vindo, professora. Seja bem-vinda. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando. Certamente será uma tarde muito proveitosa e esclarecedora sobre esse grande ambiente, essa pós-graduação. Muito obrigado, professora. E para, vamos dizer assim, completar o quadro docente, que todos não estão aqui, né? Mas a Simone Boakovics, a professora Simone, ela é atuária, ela tem especialização em Business Analytics. Então, professora Simone, seja muito bem-vinda, uma boa tarde. Acho que teve algum probleminha com a professora Simone. Vamos em frente. Então, a dinâmica que eu já tento voltar com a professora Simone. A dinâmica que nós planejamos para hoje à tarde seria nós fazermos uma live, uma conversa, um diálogo sobre pontos que nós encontramos como relevantes no setor dos fundos de pensão, né? E planejamos 1h30 essa nossa live. E, ao final, né, nós vamos dar uma atenção especial às questões que possam receber atenção, pedindo esclarecimento da nossa audiência, a quem, novamente, nós agradecemos a participação. É um privilégio, é uma honra estar com todos vocês aí. Ok? Então, tem um fato, né, que quando nós estivemos, todos nós envolvidos na elaboração do projeto pedagógico do curso, nós encontramos na tese de doutorado de uma das integrantes do nosso curso, a professora
A professora é doutora em Ciências Contábeis, a professora Letícia Medeiros, né, que hoje ela não está conosco aqui, mas ela fez uma pesquisa bem profunda e ampla, porque ela queria pesquisar qual que seria um fator, ou fatores, ou variáveis que justificassem qual seria uma boa performance, um bom desempenho dos fundos de pensão. Então, ela lançou uma pesquisa que durou durante 2 anos, e ela resumiu isso tudo numa tese do doutorado, que depois a gente pode até deixar no link aí da descrição, e ela pesquisou uma série de variáveis para justificar quais os fundos de pensão teriam um bom desempenho. E ela não lançou nenhuma premissa, ela lançou algumas hipóteses, mas isso na minha leitura, né, Maurício Salvia, que eu sou o coordenador do curso, né, sou economista, eu sou especialista em administração e estratégias empresariais e tenho o meu mestrado voltado para a área de ensino e aprendizagem. Então, na minha análise, o que foi bem interessante que ela apurou foi que foi quase uma surpresa, né? Mas para nós não. Mas ela acabou entendendo, né, e foi a grande variável que justificou, foi que o nível de formação dos dirigentes, né, dos fundos de pensão, impactam diretamente, ou seja, existe um alto grau de correlação entre o nível de formação dos dirigentes desses fundos de pensão e o desempenho desses fundos. Então, a partir dessa provocação, né, eu já, entre aspas, provoco a professora Beatriz, né, com essa questão, né, à luz do direito empresarial, que é a disciplina que a professora Beatriz, vamos dizer assim, integra também, como a gente poderia estabelecer alguma correlação, algum fato curioso? Por favor, professora. Boa tarde novamente. Nesse sentido, nós verificamos, quando estávamos trabalhando, né, Pimenta, na elaboração dessa disciplina, eu e o professor André Ibanez, a necessidade dos gestores terem um conhecimento geral sobre direitos, ter noções de direito. Por quê? Pela necessidade do gestor saber os seus direitos, os seus deveres, os limites, até onde ele pode ir na gestão do fundo, e quais as suas prerrogativas no exercício da função. Nós sabemos, por experiências, nos casos, inclusive, que chegaram à imprensa, que foram amplamente noticiados, que o desconhecimento, pelo menos dos limites gerais do funcionamento do sistema jurídico, das responsabilidades envolvidas na gestão do fundo de pensão, pode ser muito prejudicial para a instituição e pode, inclusive, trazer uma responsabilização grave para o gestor. E a nossa proposta com a disciplina é dar essa noção geral para o gestor, para que ele possa fazer com maior segurança a sua função. É também um facilitador no diálogo com o departamento jurídico. Na medida que se você tem conhecimentos gerais, você consegue dialogar melhor, trocar ideias de uma maneira mais fácil com os especialistas. Porque é claro que num curso, por mais que a nossa intenção, nosso objetivo seja trazer um aprofundamento de determinadas questões fundamentais para a gestão do fundo de pensão, mas também nós sabemos que não é possível ao gestor se substituir do especialista jurídico, dado que na gestão dos fundos de pensão algumas questões jurídicas extremamente complexas são postas, né? Os contratos de complexidade muito grande, questões tributárias pesadas, mas a função é dar esse instrumental para que o gestor tenha essa segurança e o conhecimento de até onde ele pode ir, quais são as suas responsabilidades e um alinhamento de linguagem, de conceitos, princípios básicos, para que ele possa ter um bom diálogo com o departamento jurídico. Ok, muito obrigado, professor. Então, reforçando, né, pelo que nós pudemos entender, então, um aspecto importante do curso é reforçar esses limites jurídicos e responsabilidade do gestor no conhecimento do campo do direito empresarial, né? Então, seria proteger esse gestor, sinalizar quais que seriam os limites, né, ou
fundamental, básico, sólido, básico, mas sólido, para o gestor sobre o direito empresarial. Muito bom. Então, dando sequência, né, nessa questão de nível, né, de formação dos nossos gestores, eu passo a palavra para a professora Rosália, né, que nos aspectos, né, financeiros, né, contábeis, que aspectos que a gente poderia destacar aqui para a nossa audiência, onde a gente pode oferecer algo importante para os nossos alunos. Bom, o que a gente pode colocar, né? Eu trabalho no segmento há mais de 37 anos, né? Então, na área contábil, na área de controladoria, e trabalhei com vários gestores, né? Então, o que a gente percebe, que é o que a professora Letícia colocou na sua pesquisa, identificou na sua pesquisa, que como os gestores precisam estar mais preparados para fazer a gestão. E dessa forma, né, ele precisa ter, sim, uma visão geral do segmento de fundos de pensão, como a doutora Beatriz falou, na parte jurídica, a Simone vai falar um pouco sobre a parte atuarial, né, então, assim, na live anterior, né, que tivemos algumas semanas atrás, o professor Martins falou bastante sobre investimentos, sobre risco de gestão de investimentos, né? Então, assim, são coisas muito importantes. O que na contabilidade, essa é a importância da contabilidade também nos segmentos de fundos de pensão? É uma empresa, ela é uma entidade que ela tem que dar o quê? Informações e transparência das ações que a gestão executou, seja em qualquer área, né? Seja na gestão administrativa, seja na gestão de investimentos, seja na gestão de previdência, onde a atuarial também está composta. E dessa forma, o que a contabilidade auxilia, né? Auxilia na demonstração desses resultados, né? E com base nesses resultados, o gestor tem condições de avaliar em qual diretriz, em qual linha ele está atuando, quais são as deficiências que estão gerando no momento. Seja na parte atuarial, os resultados deles e as ações que terão que fazer, seja na gestão de investimento, o alinhamento de uma política mais adequada para o produto, né? Seja na gestão administrativa em relação aos seus custos de gestão e orçamento, para comparar e também para fazer a venda desse produto no mercado, né? Então, a contabilidade, ela é a fornecedora desses dados, seja isso como uma prática de obrigações, além da parte efetiva, que é a obrigação, né? A lei determina que a contabilidade, que todos os fundos de pensão tenham a sua contabilidade, né? Então, essa contabilidade é uma contabilidade com regras específicas, ela não é uma contabilidade, diríamos, padrão, né? E o que acontece com isso? Com essa responsabilidade legal, que também tem na auditoria sobre esse processo, e todas as exigências legais que o órgão regulador determina, né? Ela é um instrumento que vai te dar vários indicadores, né, de gestão, que vai te direcionar para auxiliar na tomada de decisão nesses 3 segmentos, seja a gestão previdencial, seja a gestão de investimento e seja na gestão administrativa. E Rosália, nesse sentido aí, pelo que a gente entende, né, o compliance, dessas empresas que se mostram com resultados mais, vamos dizer assim, punjantes, né, ou deveriam mostrar, a gente percebe que se existe um nível de formação importante, né, ou seja, de dirigentes que tenham mais conhecimento, eles sabem que eles precisam ir além, né? A transparência total, não só o que a lei exige, mas que se avance nesse sentido, né? Ou seja, não é só mostrar o que deve ser mostrado, né, apenas, ir além. A transparência traz, eu creio que, não sei, na sua leitura, como é que tu podia analisar esse aspecto aí? Bom, o que a gente, já as normas, né, estabelecidas pela Previc, né, e pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar, já tem várias normas que ele já determina os limites mínimos de divulgação de informações, seja a nível de participante, das patrocinadoras. Então, você precisa ter o que a gente chamaria de um portal de transparência, né, de todas as ações.
né? Então, seja as tomadas de decisões feitas pelo órgão executivo, né? Seja o órgão deliberativo, e validado isso pelo acompanhamento, diríamos assim, focado do Conselho Fiscal. Então, e nesses três, né, os três órgãos de governanças, eles têm que estar muito bem alinhados, né, cada um no seu quadrado, né, porque cada um tem o seu objeto, né, na gestão da entidade, e com base nisso você precisa ter, sim, essa segurança das informações, e tanto a área de compliance quanto a área de controladoria, né, elas te validam essas informações, elas te dão garantia de que, por exemplo, os ativos de investimentos estão contabilizados ok, mas eles estão lá guardadinhos na custódia, está tudo certo lá. Então, essas coisas que a gente precisa estar muito mais validada, a parte de previdência, que a gente fala um bom cadastro, né? Porque sem um bom cadastro, você não tem um bom resultado atuarial. Então, todas essas coisas têm que estar correlacionadas. A contabilidade, nessa leitura e nesse desenho, ela, na realidade, ela consolida a informação para o gestor. E com essa informação ele consegue auxiliar, a contabilidade acaba conseguindo auxiliar na tomada de decisão em todos esses aspectos, né? Então, para fins de informações, assim, e é extremamente importante que o participante também seja um ente atuante, né, diríamos assim, na fiscalização dos seus fundos de pensão. Então, é muito importante, além de ser os gestores estão ali, uma parcela indicada, uma parcela eleita, indicada pelas patrocinadoras, outras eleitas pelos participantes, eles precisam ser atuantes, porque não sei se essa percepção, assim, você faz gestão de recursos de terceiros, né? Nós não somos uma instituição financeira, mas quase equiparadas a uma instituição financeira. Então, você tem que entregar, você recebe dinheiro dessas pessoas e você tem que fazer uma entrega contratual. Então, essa entrega tem que ser validada. Então, para fazer essa entrega daquilo que existe a expectativa dessas pessoas de receber, e eu coloco aí como experiência própria, né? Eu sou uma atuante no mercado há 37 anos, em fundos de pensão, e eu já sou uma aposentada. Né? Então, eu estou recebendo meus benefícios, eu continuo, né, fazendo a minha ação de controle, né, através do site da minha instituição, onde eu acompanho as ações que eles estão fazendo, eu acompanho o que está acontecendo, questiono, critico, né? Se tiver que fazer alguma movimentação, a gente entra em contato, né? Pelos órgãos, pelos caminhos que a gente chama de atendimento aos participantes, questionando, né, algumas coisas. Assim, então, ele tem que estar sempre próximo, porque o dinheiro é seu também, né? E ele vai te garantir a tua aposentadoria para o resto da tua vida. Então, tu criou essa expectativa e tu tem essa necessidade de garantia. Então, quando você tem gestores bem instruídos, né, responsáveis, né, você vai ter uma segurança enquanto do outro lado, porque eu estive lá dentro e agora estou fora como beneficiária, essa sensação de segurança de saber que está lá pessoas que têm conhecimento, sabem o que estão fazendo, né, e isso te dá uma segurança como participante, sim, muito boa. O que a gente pode, enquanto nós no curso, né, dar essa oportunidade, né, e diríamos assim, esse treinamento para que eles entendam, né, como a doutora Beatriz colocou, quais são os riscos, não só os riscos da entidade, como o risco do próprio gestor, né? Então, o nosso curso tem como objetivo treinar essas pessoas para ter esse domínio, né? E a gente chama de um pouco de cada um, que a gente está falando desses 4 módulos, né? Para que eles tenham condições de tomadas de decisões assertivas, né? Ao longo da gestão do fundo de pensão. Muito obrigado, professor. Excelente. Eu agora vou solicitar a participação do professor Leandro, né? Que tem uma profunda experiência aí nesse ambiente, nesse segmento, e que ele pudesse nos relatar, na área da expertise dele, algum fato que ele gostaria de comentar, que faz, vamos dizer assim, alusão ao curso. Por favor, professor Leandro. Muito bem, Maurício. Bom, realmente, boa tarde novamente a todos e todas. Eu sou advogado, né? Eu trabalho nessa área de previdência complementar, de previdência fechada desde 2010 como advogado. Antes disso, eu fui servidor do Ministério da Previdência, então eu lido com previdência
já há bastante tempo, e aqui nessa especialização, a minha principal atuação será nas questões relacionadas à previdência pública. E a previdência pública, a despeito de não ser o objeto principal dessa especialização, ela é fundamental de ser compreendida justamente para que o gestor, para que o dirigente consiga compreender o sistema previdenciário como um todo, porque ele não vai lidar exclusivamente com questões relacionadas à previdência complementar. Então, se estivermos diante de uma entidade fechada de previdência complementar que atenda aos servidores públicos, por exemplo, é fundamental que esse gestor conheça todo o regramento aplicável lá na Previdência Pública para utilizar aqui na estruturação da Previdência Fechada. Se esse gestor estiver diante de uma entidade fechada de previdência complementar para empregados públicos, como é o caso da FUNCEF, da Previ, dos grandes fundos de pensão, também é extremamente necessário que ele conheça o regramento aplicável ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao INSS, para que isso também seja aplicado corretamente aqui na Previdência Privada. Então, quando a gente estruturou essa especialização, quando nós pensamos na modelagem desse curso, nós pretendemos que fosse um curso com um foco, com um enfoque muito direcionado, né, que tivesse realmente o objetivo de contemplar a formação do dirigente, mas sem prejuízo de fazer uma análise ampla de todo o sistema previdenciário, porque é necessário que esse gestor, que esse dirigente, ou que aquela pessoa que ainda não é gestora, que é um analista dentro da entidade, enfim, que tem intenção de firmar sua carreira dentro dessa entidade, que ele conheça esse sistema previdenciário como um todo. Na minha atuação como profissional do direito, como advogado, a gente tem enfrentado uma série de demandas contra as entidades de previdência complementar que também exigem desse profissional um conhecimento direcionado não apenas para as questões afeitas à previdência complementar, mas também ao sistema como um todo. Então, por exemplo, na FUNCEF, nós temos demandas relativas a hipóteses revisionais de previdência complementar, né, justamente para que esse grupo de participantes, de assistidos, tenha uma modificação do seu benefício. Mas esse benefício desse segurado, ele está atrelado a uma aposentadoria que foi concedida lá no INSS. Então, é necessário que o gestor conheça as regras do regime geral, que ele conheça as regras da Previdência Pública para fazer os enfrentamentos necessários aqui na Previdência Privada. Se nós olharmos exclusivamente aqui, trazendo uma conexão com o que a Rosália disse antes, se nós olharmos exclusivamente para as questões administrativas ou da gestão interna dessa entidade, também é necessário que esse gestor conheça as regras da Previdência Pública. Por quê? Porque ele vai precisar fazer a gestão do cadastro, ele terá uma diretoria de Seguridade Social que também precisa estar antenada às modificações que o sistema previdenciário público passa, e também é necessário, obviamente, ter uma concatenação com as questões atuariais. Então, nesse curso, eu acho que o gestor vai ter uma oportunidade, o aluno, né, que, enfim, tem a percepção de se tornar gestor, de se tornar dirigente, ele vai ter uma oportunidade única de conhecer profundamente a estrutura do sistema previdenciário como um todo, a conexão do direito, dos demais direitos, como o direito empresarial, o direito do trabalho, enfim, todos aqueles que nós previmos na ementa do curso, conectado à previdência complementar, e poder trazer para essa entidade um conhecimento que certamente tende a favorecer a saúde, né, tende a favorecer a manutenção dessa entidade ao longo dos anos. Seu microfone, Maurício. Obrigado, Leandro. Não, excelente tua explicação, um resumo, né, dessa necessidade do direito público também, as interfaces, né, entre essas previdências, e foi importante uma menção que tu fez porque para quem está nos ouvindo, né, porque o curso ele tem a nomenclatura de dirigentes, né, mas tu ampliou esse público, porque naturalmente esses mais de 300 fundos de pensão
que englobam quase R$ 1 trilhão em gestão, eles oferecem uma oportunidade de desenvolvimento da carreira. Porque, como você bem lembrou, Leandro, tem uma série de analistas, né, de vários setores, né, da área financeira, da área contábil, né, gestão de pessoas, recursos, enfim. Então, existe uma ampla, vamos dizer assim, gama de pessoas que vai encontrar nesse curso, né, uma possibilidade de se capacitar, se desenvolver, e até de profissionais também do direito, da administração, economia, cursos de gestão, né, de graduação desses cursos, que podem encontrar no nosso curso uma ampliação do seu foco de atuação profissional, né? Sem dúvidas, Maurício. E a gente vivencia hoje, nesse momento, uma reestruturação do sistema previdenciário como um todo. Nós passamos por diversas modificações ao longo dos anos, reformas que foram muito impactantes, mas hoje, sobretudo a partir de 2019, nós tivemos uma modificação que foi muito intensa na estruturação do sistema previdenciário. Então, certamente, teremos também novos desenhos desse sistema que precisarão ser compreendidos pelo gestor e pelo dirigente, por aquela pessoa que quer fazer carreira dentro desse segmento da previdência fechada. E aí, quando a gente pensa na previdência fechada, a gente tem que lembrar que temos uma grande quantidade de fundos de pensão existentes no nosso país e temos espaço para a criação de novos fundos de pensão. É claro que também há uma perspectiva de que os fundos se tornem multipatrocinados e que, em número, esses grandes fundos de pensão sejam aqueles que se consolidem no mercado, mas temos também a possibilidade de termos fundos associativos, temos a possibilidade das empresas privadas também criarem fundos de pensão para os seus trabalhadores. Então, hoje, vivemos um momento de expansão dos fundos de pensão. Então, é importantíssimo esse curso, justamente para que os profissionais que atuem ou que desejem atuar nesse segmento tenham a oportunidade de adquirir o conhecimento necessário para que se torne uma pessoa diferenciada no mercado de trabalho. Então, é super importante a gente ter um curso que foi estruturado de uma forma ampla, mas também trazendo questões do dia a dia desse dirigente, né? Que o dirigente vai compreender, não é para passar na prova, é para atuar ali no seu dia a dia, para poder ter realmente o conhecimento necessário para que esse fundo alcance o sucesso, para que esse fundo alcance a rentabilidade e, obviamente, conquiste a proteção social necessária para o participante, para o assistido, que é o objetivo principal do fundo de pensão. Excelente, professor. Nós voltamos contigo aí em seguidinha também. Tá? Muito obrigado da tua ótima contribuição também. Ok? Eu vou passar agora para a professora Cíntia, né? Novamente, boa tarde, muito bem-vinda, professora, porque a professora Cíntia está no eixo, no módulo jurídico, especificamente no direito trabalhista, né, professora? Então, assim, nós percebemos, né, óbvio, né, que a pandemia atingiu todos os segmentos, mas as relações trabalhistas, especialmente, né, atingiu provavelmente a todos nós, né, do trabalho remoto, trabalho à distância. Então, tem uma série de questões que eu creio que impactaram profundamente as relações trabalhistas, né? Se for pertinente essa análise, né, de que existe um impacto especial nas relações trabalhistas e como é que isso a gente vai poder abordar, né, esses aspectos em relação ao curso, né, que na área do direito do trabalho está sobre a sua responsabilidade, porque pelos seus anos, né, de trato específico nessa área e dos casos de sucesso já do escritório, né? Boa tarde mais uma vez, professor Maurício, boa tarde a todos e todas. Realmente, né, trazer essa abordagem aí da pandemia em relação ao direito do trabalho é uma situação bastante drástica nesse momento, tendo em vista aí a precarização, né, nesse momento que nós enfrentamos em relação às relações de trabalho, de fato. Então, os trabalhadores aí foram submetidos a home office, uma série de medidas provisórias em relação à questão da suspensão dos contratos, questão de redução salarial, e, de fato, os trabalhadores têm sido aí muito impactados pela questão mesmo do desemprego, né, em relação a esse período. E em relação especificamente à pós-graduação, o direito do trabalho ele representa uma matéria de suma importância,
como sabemos, né, o trabalho, o direito do trabalho, as relações de trabalho, elas, né, regem a sociedade, né, tudo advém, né, o trabalho ele é a matriz de tudo. Se a gente fala em aposentadoria, por quê? Porque teve o trabalho antes. Então, é uma matéria muito importante, e embora tenha uma independência entre a questão previdenciária e o contrato de trabalho, são matérias que andam lado a lado, estão muito ligadas, né? Embora tenha autonomia por terem regras próprias, mas são matérias bastante ligadas. E o gestor, nesse caso, ele tem que ter o conhecimento em relação às regras do contrato de trabalho, até mesmo porque quem oferece, né, o benefício, no caso da previdência complementar, é o empregador para ali o trabalhador, para o empregado. Então, é necessário saber dessas regras existentes dentro da relação de trabalho e, né, não somente em relação à previdência. Temos a questão dos regulamentos das empresas que trazem essa questão da previdência, dos planos de previdência, e também é necessária aí essa análise das regras relacionadas ao direito do trabalho entre o sujeito, o empregador e o empregado. Então, o trabalho, de fato, o direito do trabalho é uma matéria de suma importância e, logicamente, aí, trazendo essa visão do professor Maurício, aí, não deixa de ter um impacto nesse momento também, essa questão previdenciária com a atual momento de pandemia, né? Nós estamos vendo mudanças realmente drásticas que tem todo o reflexo, né? Tudo que acontece na relação de trabalho vai ter os seus desdobramentos, seja na questão da previdência social, da previdência fechada, seja na questão da economia. Então, de fato, a relação de trabalho aí, ela impacta, né, todas as áreas aí da nossa sociedade, e por isso é importante ter um conhecimento específico dessa matéria, e ainda mais numa pós, né, de tanta relevância como essa, para que o gestor esteja aí bastante instruído sobre todos os aspectos. Ok, então, muito obrigado, professora Cíntia. A gente vai dando sequência à nossa rodada aí dos professores. Muito interessante, a gente vai ainda aprofundar um pouquinho mais esses aspectos aí logo mais, tá bom? Obrigado, eu vou passar agora, não sei se foi restabelecido, a professora Simone, não sei se ela está no... Deixa eu ver aqui. Está me escutando, professora? Ok, vamos dando sequência, então, deve ter tido alguma situação aí que a gente possa gerenciar mais adiante. Então, eu volto com a professora Beatriz, né? Ou, não sei, deixar em aberto aí para o grupo, se alguém quer fazer algum questionamento aí, dos pontos que nós relacionamos até agora, né? Que a professora Simone está saindo e está entrando novamente. Mas para a gente dar sequência, fica em aberto aí, se alguém quiser fazer uma questão, senão eu voltaria para a professora Beatriz, se ela tem, óbvio que tem, né? Mas se ela teria algum, vamos dizer assim, para ilustrar, né, na parte do direito empresarial, eu acho que é interessante porque o nosso curso, basicamente, ele tem a seguinte configuração, que todos nós aqui trabalhamos na elaboração desse projeto, né? Então, nós buscamos o quê? Uma sólida formação acadêmica, né, que vai capacitar os nossos alunos, né, e também aliado a estudos de casos, né, ou simulação de situações vividas pelos escritórios, pelas assessorias, pelas consultorias prestadas pelos nossos docentes. Então, é nesse sentido que eu provoco a professora Beatriz, se ela poderia ilustrar com algum fato. É óbvio que a gente vai manter sigilo em termos de nome, tudo, mas fatos assim curiosos que, com, vamos dizer assim, o conhecimento específico, a gente pôde enxergar uma transformação no cenário, né, professor? Uhum. Maurício, eu tenho trabalhado num caso que ilustra bem o quanto faz falta a observância, o conhecimento geral do direito, mas também um conhecimento sólido na parte de finanças, de avaliação de investimentos, que é o caso da Operação Greenfield.
muito divulgada na TV, nos jornais. O que aconteceu nessa operação? Essa operação foi deflagrada pelo Ministério Público para investigação de atos que levaram a prejuízos bilionários dos principais fundos de pensão do Brasil. E o que eu queria chamar a atenção é que, na verdade, embora se esteja buscando recuperar o prejuízo causado aos fundos de pensão, o cerne dessa investigação não é o prejuízo em si. O cerne da investigação foram atos, claro, de desvio de dinheiro, mas de gestão temerária. Porque no direito brasileiro, como em outros países, é crime a gestão temerária de um fundo de pensão. E o que é a gestão temerária? É a gestão sem observância dos cuidados e do conhecimento que é normalmente esperado do gestor e a gestão em inobservância das normas internas e externas que são aplicáveis a cada ato de gestão, a cada escolha de investimento. Veja, a seriedade, o tanto que é importante, que pode ser grave, um ato fora dos limites legais, fora do que normalmente se espera no gestor, em termos de conhecimento também financeiro, contábil. Isso pode ser configurar, inclusive, crime, é um crime grave, né? Então, esse caso, que é um caso dramático, trágico, ele ilustra a importância de se ter um conhecimento para a gestão do fundo de pensão. Isso pode ter implicações muito graves para o fundo, sim, para a instituição, e pode ter também um impacto muito grave, consequências legais, inclusive do ponto de vista penal, para o gestor. Então, professor, assim, quase que seria que nós embarcarmos num avião onde esse piloto não tem o brevet. Seria uma situação análoga. Ou seja, se nós estamos, né, aportando recursos que são, vamos dizer assim, de uma forma sacrificada, né, poupados durante um longo tempo de uma vida de trabalho, né, então são fatos assim que não se justificam, né, a inépcia ou a imprudência ou a imperícia, né, eles não se justificam, né. A gente vai, então, o curso vai trabalhar exatamente nesses aspectos, né, vamos dizer assim, essa linha de proteção para que o nosso egresso, né, que ele receba esse tipo de capacitação, né? É isso mesmo. Como a gente não pode, se o piloto do avião aceita pilotar o avião sem ter o brevet, sem conseguir voar, ele está cometendo um crime, né? Se a pessoa aceita a incumbência de gerir o fundo, de assumir essa responsabilidade sem o conhecimento necessário, ela pode estar cometendo um crime. A importância do compliance, né? Daquele conjunto de regras, conjunto de medidas da instituição, para que sejam observadas as regras, para que sejam observadas as diretrizes gerais da instituição, para que a instituição não saia na linha, para que o gestor permaneça alinhado e com conhecimento e fazendo uma boa gestão. É extremamente importante, né? Pode ter um impacto, uma decisão tomada sem devido conhecimento pode ter um impacto social muito grande, pode ter impacto muito grande para o gestor, a responsabilidade é muito grande. Ok, muito obrigado, professor. Eu creio que agora nós conseguimos retomar com a professora Simone. Não sei se ela... Imagina. Professora Simone. Estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo bem. Seja muito bem-vinda agora. Então, assim, a professora Simone faz parte do módulo atuarial, né? Então, seria importante, porque é um tema assim, bem específico, né? Porque, para os leigos, né, a gente pode falar que a formação em ciências atuariais são as ciências dos grandes números, né? Então, seria importante, né, para aquele aluno que não é o nosso potencial interessado em se matricular, se a professora podia dar um panorama geral, qual que é essa missão, né, do atuário, que é essa missão tão importante e às vezes tem até
para quem não conhece, um aspecto meio de caixa preta, né? Então, desmistificar um pouquinho isso e como é que nós vamos fazer para, entre aspas, traduzir uma linguagem que é eminentemente e essencialmente técnica, para que a gente possa fazer com que, vamos dizer assim, profissionais da área da economia ou da contabilidade, né, que tenha alguma interface com a área, como é que a gente pode programar aí, vamos dizer assim, esse diálogo, né, entre esses profissionais que estão chegando aí interessados. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigada, Maurício. Boa tarde a todos. Bom, as ciências atuariais, ela sempre foi uma incógnita, né? Muita gente ainda hoje, quando conversa com os atuários, isso no Brasil todo, nos questiona se é uma ciência nova, né? Porque muita gente nunca ouviu falar o que é, e a gente sempre tem que explicar, né? E hoje a gente tem até alguns colegas atuários que estão fazendo um trabalho bem legal de divulgação nas redes sociais sobre o trabalho do atuário, né? Então, a gente está tentando desmistificar esse assunto, e é muito importante, no setor de previdência complementar, esse curso, eu diria que, como até os colegas e até o próprio Maurício falou no início, ele não é só para quem quer ser dirigente, né? A gente acredita que quanto mais informação o participante tiver sobre o seu plano e sobre o seu funcionamento, muito mais ele poderá ser útil e aproveitar, né, desse benefício que é um privilégio, né, ter um plano de previdência complementar hoje no Brasil. Então, assim, a ciência atuarial, ela é uma ciência que ela agrega vários conhecimentos, né, e entre eles uma matemática aplicada, com cálculo de estatísticas de sobrevivência, de probabilidade de morte, né, e a gente gosta mais de falar probabilidade de sobrevivência, né, para não assustar ninguém, mas é basicamente isso, a gente tem que calcular, estimar quanto tempo, mais ou menos, esses participantes eles vão estar recebendo os seus benefícios previdenciários, né, então, com base nisso, a gente utiliza as tábuas biométricas, e é sob esse aspecto que o nosso curso ele vai abordar. Ele vai mostrar o que a ciência atuarial utiliza para auxiliar o fundo, né, qual é a sua atuação. Então, a gente trabalha com a solvência do plano, é uma coisa bem ampla, né, que trabalha com a parte de contabilidade também, mas muito mais nessa parte do cadastro, de analisar como é que são os participantes que estão no nosso plano, se eles começaram a contribuir mais jovens, né, se eles já estão mais na meia-idade, qual o valor necessário que esse participante vai ter que contribuir para chegar lá na data da sua aposentadoria, conseguir obter esse benefício, né? Então, a gente vai apresentar nesse módulo atuarial, primeiramente, um panorama, né, de como é que funciona um fundo de previdência complementar, né, bem básico. Então, apesar de ser uma ciência que muita gente não conhece, a gente vai desmistificar e deixar bem claro qual é o nosso papel lá e como é que, qual é o tipo de conhecimento que o participante e o assistido devem ter, e principalmente o dirigente, para conseguir acompanhar a evolução do plano, né? O papel do atuário é muito importante nisso. Não sei se tu quer alguma coisa mais... Está perfeito, e nós combinamos também, né, na estruturação do projeto com outro atuário também, o Carlos Henrique Radanovic, que está também participando da live, que nós vamos fazer também sempre um diálogo, né, entre as disciplinas para atender um critério de interdisciplinaridade, porque a gente, em que pese, né, por uma questão formal, a gente ter, vamos dizer assim, compartilhado módulos, né, mas eles não são estanques, né, e eu creio que a área atuarial talvez seja uma área que dialoga com todos esses outros eixos de uma forma constante, porque, de alguma forma, qualquer ação ou má ação, né, ou qualquer, vamos dizer assim, direção tomada ou mal adotada, ela acaba impactando lá na área atuarial. E a área atuarial
é aquela que vai ser quase que um árbitro, né? O VAR do futebol, né? Ela vai detectar e vai oferecer soluções e engenharias para correção de rumos, mas o ideal é que se faça isso preventivamente. É isso, professor? Exatamente. Tocasse bem no assunto que são as premissas atuariais, né? Essas premissas é um assunto que a gente vai abordar no curso, né? E que entre elas estão a taxa, né, de mortalidade e taxa de juros. Então, a gente trabalha não só com a sobrevivência das pessoas, né, para ver a continuidade do fluxo, né, de pagamentos que a gente tem que ter no plano, mas também em relação à rentabilidade. A gente tem que estimar qual é uma taxa de juros que a entidade vai conseguir atingir, né, e qual ela precisa também, porque nem só de contribuições é que vive o plano, né? Então, essa parte da rentabilidade, apesar de ficar um pouco mais a cargo do investimento, o atuário também ele tem essa capacidade e a gente trabalha com essa premissa, né? Eu acho muito importante, assim, quando a gente conversa com os conselheiros, né, toda apresentação de avaliação atuarial, a gente sempre dá um panorama. Então, todos os anos, os conselheiros, eles ficam sabendo um pouquinho mais de como é que são as premissas, como é que elas funcionam, né? E é importante que todos os participantes tenham esse conhecimento, porque eles podem vir a ser conselheiros algum dia, né? E a gente vê, assim, uma sensibilidade, uma diferença muito grande quando a pessoa já está ali há 1, 2 anos sendo conselheiro, como ela já começa a dialogar conosco e até questionar, mas será que essa tábua aqui não é melhor? Né? Será que esse crescimento salarial aqui não pode baixar um pouquinho? A gente tem que ver a estimativa da patrocinadora. Então, é muito legal quando a gente vê isso, que o conhecimento está sendo agregado e o conselheiro está conseguindo devolver e, ao mesmo tempo, receber informações para o plano. Eu acho isso muito importante e acho que esse curso tem esse intuito. Muito legal. Obrigado, professora. Porque agora, sim, a professora Rosália está nos pedindo aí a palavra. Então, por favor, professora. Oi, na verdade, eu ia complementar o que a Beatriz colocou, né, sobre a gestão de investimentos, né, e importante colocar que, até em simultâneo que a Simone está colocando, a professora Simone está colocando, de que o que a gente entende, né, olhando sobre o item, né, relacionado à gestão na parte de investimentos, o conhecimento, né, dos entes, e diríamos assim, de todos os entes, porque na tomada de decisão da gestão de investimentos, os dirigentes, eles são os aprovadores, né, desse tipo de investimento. Mas o conjunto da equipe técnica, né, que também todos devem estar certificados, tá? Que participam dos comitês de investimentos, eles também precisam ter muito conhecimento para isso. São as pessoas que estão orientando os gestores, né? Claro que essa orientação, e por isso que ela colocou temerária, né? Eles também acatem os gestores, né? Esses técnicos. Porque o técnico pode dizer, não é um bom investimento, mas o gestor, por razões que a gente não conhece, acabam tomando para si uma decisão que é contrária aos técnicos, né? E isso acaba gerando todo esse, digamos assim, esse prejuízo, né? Que a gente chama de prejuízo não só financeiro, né? Mas o prejuízo de imagem da instituição, que também impacta, né? Se é uma instituição que está captando clientes, né? Captando novos participantes, novas empresas, quando a entidade é multipatrocinada, e isso também cai na mídia de uma forma bem, diríamos assim, desconfortável. Por isso que eu até complemento o que a Beatriz diz assim, eles é temerária de um grupo, né? E são de todos os gestores, né? E complementando também a doutora Beatriz, os conselheiros, eles são indicados e eleitos, né? A partir de um ano e pouco mais, os dirigentes terão que ser todos técnicos, né? Eles vão passar por uma prova de técnicos, eles não vão ser só indicados, eles precisam ser profissionais de mercado, né? Que tenham capacidade técnica, né? Que tenham capacidade de conhecimento de negócio,
e negócios vinculados à sua à atuação do fundo de pensão. Complementando também o que a Simone colocou, que chama também a atenção, né, que todos, né, tem que ter um pouco de conhecimento, né, até para poder questionar que realmente todo o participante, ele pode ser um participante eleito, né, para participar, seja no Conselho Fiscal, seja no Conselho Deliberativo. E conhecimento para tomada de decisão, que é o que a gente está propondo no curso, não é um curso que a gente está propondo aqui apenas um curso para gerar certificado, não. A gente quer, na realidade, criar gestores, bons gestores, que esses sim tomem, no momento que tomem posse de uma entidade, tenham condições técnicas, né, de tomar decisão com propósitos certos, né, com coisas que ele tenham domínios, que eles e que esse conjunto que eu também chamo de também os bons dirigentes se tenham juntos e próximos de si bons técnicos, né, uma boa área de compliance, uma boa área técnica atuarial, de investimentos, de advogados, né, e demais áreas, tá? Porque assim, uma entidade ela não funciona sozinha. Então, o gestor, por isso que o nosso módulo tem um módulo sobre gestão de pessoas, também é ter essa capacidade de os dirigentes capturarem no mercado os bons técnicos, né? E eles precisam, toda entidade, todo bom gestor, ele está rodeado de bons técnicos, né? Então, bom técnico com uma boa capacidade. Então, o curso, ele abrange um pouco mais, que é o que a gente estava falando, de bons gestores, que serão possíveis gestores, mas também de pessoas que precisam estar conhecedores do negócio. E hoje em dia, né, você não acaba não atuando apenas numa única esfera, tu acaba tendo um pouco de conhecimento em cada segmento, né? Então, seja na área atuarial, né, seja na área contábil, seja na área financeira, seja na área de investimento, seja na área de cadastro, quando você está no fundo de pensão, essas coisas todas se unem, né? Que nem a Simone colocou, eu vou apresentar as premissas atuariais, mas antes a gente fala sobre política de investimentos, né? A gente fala sobre plano de custeio, né? Então a gente também define custo, né? Então essa composição de coisas tem que ter um alinhamento na hora de gestor de essas coisas todas se concatenar, né? Elas vão se alinhar. Então precisa ter um pouco de conhecimento para entender aonde cada uma dessas coisas se encaixam, porque no topo, que nem a gente diz de cima para baixo, que é onde está o gestor, ele consiga visualizar toda a entidade e aonde todas essas coisas se correlacionam, e aí ele vai fazer uma boa gestão, porque ele precisa saber que ele precisa ter um bom gestor de investimento, né? Lá, o diretor financeiro, o diretor de investimento, o nome que se der, né, em cada entidade, ele precisa ter conhecimento, ele é o responsável técnico daquele investimento. O benefício também, ele precisa conhecer a atuarial. Ele precisa conhecer o plano de benefício dele, o regulamento do plano, quais são as regras de negócio que estão estabelecidas, qual é a entrega que ele tem que fazer. Então, isso ele precisa também entender. Com isso, correlaciona aqui que a gente chama de 2 pilares, né? Atuarial e investimento, né? Que você tem uma entrada, que a gente chama, que é quando ele está no período de captação e que ele está gerando a contribuição. Ao longo dessa vida, o gestor tem que gerar retorno de investimento para que ele consiga sustentar isso ao longo do tempo. E no final, que aí nesse meio do tempo é o atuarial que vai também fazendo esse calibre de necessidades, né? E vai no final entregar isso como forma de benefício, que é onde o participante do chão fica feliz, né? Então é onde ele está ali querendo a sua felicidade. Então o gestor tem uma responsabilidade gigante nesse processo, porque ele é responsável sobre a qualidade de vida das pessoas com quem está fazendo gestão, desses milhares de pessoas que estão sobre a gestão dele, que ele precisa entregar isso, e isso é bom para a alma, que nem a gente diz, não é só como negócio, mas é bom para a alma saber que você está ali entregando o que você combinou contratualmente, e aí tu enxerga ali aquele participante feliz. Então, eu só queria juntar que essas coisas todas trazem uma coisa assim, eu chamo assim de gratidão, assim, de coisa muito boa, né? Excelente, professora. Ótimas as tuas ponderações de inter-relação, né, entre as disciplinas, e a gente também tem bastante oportunidade de explorar o conhecimento de uma pessoa assim
como a senhora aí, que tem uma vivência, né? Não é só a formação técnica, é uma vivência na área, e vai poder trazer uma série de situações, estudos de casos práticos, né? Para que a gente possa dialogar lá no curso, né? Ok, muito obrigado, professor. Agora eu vou voltar com o professor Leandro, porque ele usou uma frase bem interessante que eu anotei aqui. Ele falou assim, olha, que o curso não tem o objetivo, né? A gente não tem o objetivo de que o nosso aluno tenha esse pensamento de só passar na prova. Não. Nós vamos usar alguns recursos, né, professor Leandro, em que a gente vai fazer como as grandes universidades norte-americanas, né, da área de administração, todas elas têm uma disciplina chamada bankruptcy, ou seja, falências e concordatas. Não que a gente vá estudar especificamente isso, mas a gente quer estudar também os casos onde houve o insucesso, porque é importante a gente estudar os casos de sucesso, mas alguns casos que expuseram os fundos de pensão a riscos e tudo mais. Então, nesse aspecto, né, professor Leandro, eu achei interessante que a gente não quer só um aluno que passe na prova, não, que capacite esse aluno a enfrentar esses desafios que são cotidianos, mas que a gente vai estudar aqueles casos que também historicamente não deram certo e que por alguma má gestão ou imperícia, imprudência, né, nós não vamos tratar do dolo, porque esse aí, né, é o Código Penal que a gente vai dar alertas para que o nosso aluno não incorra nisso, mas a gente vai estudar também em casos, né? Então, o professor Leandro, não sei se está me acompanhando aí, a gente gostaria de que pudesse, de repente, ilustrar, né? Porque nesses anos aí de prática da advocacia, que também tem casos aí que a gente pode trazer para a sala de aula, porque são casos públicos, né? Com certeza, Maurício. A gente teve, mais recentemente, casos que foram publicizados e que chegaram ao conhecimento da grande mídia, né, como acho que o mais emblemático foi a Operação Greenfield, mas tivemos também a CPI dos fundos de pensão, né, que também trouxe uma reviravolta no segmento. Temos casos que são trabalhados no Poder Judiciário, que são de extrema importância para o mercado de fundos de pensão, como a aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor, como aqueles relativos a qual regulamento do plano de benefícios o segurado se submete ou não. Então, cotidianamente, a gente enfrenta as questões relativas à previdência complementar para a classe trabalhadora, né? Seja no polo da defesa do direito desse trabalhador, seja como dirigente de um fundo de pensão. Então, esse curso, ele de fato oportuniza que esse aluno, que esse pretenso gestor, aquele que já está no mercado de fundos de pensão, conheça o que tem de mais recente dentro da estruturação que nós fizemos. Então, tanto na bibliografia quanto nos assuntos que serão abordados, certamente a gente vai abordar tudo aquilo que existe de mais recente, de mais relevante para o mercado. Cito como um dos exemplos algo que eu trarei nas minhas disciplinas, que se refere, por exemplo, à internacionalização do direito previdenciário. Nós passamos por questões relativas à internacionalização do direito previdenciário lá na Previdência Pública, mas que ainda estão muito embrionárias na Previdência Complementar. E isso é fundamental para que a gente tenha uma melhor compreensão do direito previdenciário de previdência fechada. Teremos também uma abordagem relativa ao impacto das reformas constitucionais na previdência complementar. Aqui, em 2019, a gente teve uma alteração no sistema previdenciário como um todo, que vai nos levar a um boom de novas entidades de previdência complementar, porque foi imposto a todos os entes da federação, a todos os estados, todos os municípios, que seja criada uma entidade de previdência complementar para os servidores públicos desses entes federativos. Então, nós teremos certamente uma oportunidade de lidar com os assuntos que estão
no momento mais presente da nossa atuação, trazendo ainda a experiência da FUNCEF, mas também de outros fundos de pensão, como o Postales, como a Previ. Poderemos abordar nas disciplinas de previdência complementar questões relativas aos déficits e superávites, aos equacionamentos desses déficits e superávites, as questões de contribuição paritária, enfim, tudo aquilo que hoje em dia faz parte do mercado de fundos de pensão. A gente vai ter oportunidade de aprofundar e de abordar de acordo com a bibliografia mais atualizada, como que essas circunstâncias impactam na vida do gestor e da própria entidade. Muito obrigado. Perfeito, professor. Excelente. Agora eu queria passar a palavra para a professora Cíntia, na questão seguinte, se a gente podia oferecer a título de degustação aí para a nossa plateia, quem está nos assistindo, né? Óbvio que a gente não tem como fazer um estudo de caso aqui, nem a gente está preparado para isso. Mas um fato curioso que possa ter vindo aí do ambiente do atendimento, né, de alguma situação trabalhista, que a gente pode depois abordar com mais profundidade lá no curso, né? Porque a gente já tem todo o planejamento do curso, mas se a professora Cíntia quisesse citar algo que só como uma degustação que a gente depois vai aprofundar lá no curso, professora Cíntia. Nós temos aí um cenário grande de estudos aí durante essa pós-graduação. E assim, a gente vai partir desde a análise, né, doutrinária dos conceitos relacionados à diferença entre relação de trabalho e relação de emprego, que é uma questão que confunde bastante e é um ponto central nessa questão previdenciária. A questão contratual, sobre as regras contratuais, como que se estabelece um contrato de trabalho, quais são as características de um contrato de trabalho, como que inicia esse contrato, como se extingue, quais são as alterações contratuais. Aí nós temos várias polêmicas em relação à questão da previdência complementar fechada, inclusive judicializadas. Nesse ponto, temos questões relacionadas à competência da Justiça do Trabalho quanto às questões previdenciárias. Nós tivemos aí, durante muitos anos, uma discussão travada no Poder Judiciário sobre quem seria competente para julgar as causas advindas aí da previdência privada, se seria a Justiça do Trabalho, se seria a Justiça Comum. E por muito tempo perdurou na Justiça do Trabalho por conta da premissa de que decorre do contrato de trabalho. Então, essa previdência, essa relação previdenciária, ela decorre do contrato de trabalho, por isso a Justiça do Trabalho seria a justiça responsável pelo julgamento dessas ações. Porém, o Supremo Tribunal Federal, né, decidiu a questão e delineou que seria a justiça comum, né, a partir da premissa de que teríamos uma relação entre o participante e a entidade de direito civil, não de direito do trabalho, que seria autônoma do direito do trabalho. Então, nós vamos estudar isso também, entender as duas teses, por que se chegou a esse resultado, né, o que o Poder Judiciário traz, quais são as divergências, né, logicamente a gente apresenta também ali não só as correntes majoritárias, mas as minoritárias, para que o candidato, o aluno, o futuro gestor, ele tenha a oportunidade de formar a sua própria percepção, né, apesar da jurisprudência existente, que a gente sabe que não é algo perene, né, há uma constante mudança sobre isso, e justamente os pensamentos críticos aí que provocam essas mudanças na sociedade. Então, teremos aí um leque de estudo grande em relação ao direito do trabalho, que, sem dúvida, aí vai qualificar bastante o futuro gestor, o futuro dirigente. Ok, professora Cíntia. Então, assim, eu vou usar um termo que não é muito técnico, mas nesse ambiente de cipoal da legislação brasileira, o nosso aluno vai estar, assim, vamos dizer assim, sendo guiado, nós pretendemos restringir o número da turma para que cada um dos nossos alunos tenha uns professores mentores, né? Então, esse vai ser o tratamento. Então, muito obrigado, professora, da degustação, e nós vamos aprofundar mais isso durante o curso, né? Eu volto a palavra à professora Rosália, que está querendo fazer alguma observação. Por favor, professora Rosália, que depois nós avançamos lá para a professora Simone novamente.
Por favor, professora. Não, é só, eu acho que isso que a doutora Cíntia colocou foi uma discussão muito forte, né? E do lado, enquanto entidade de previdência complementar, não do lado do trabalhador, foi um ganho de causa, olhando sobre o enfoque de entidades fechadas de previdência complementar, porque são formas de atuação diferentes, né? E no momento que ele conseguiu passar, e isso estava muito forte, as tendências das entidades perderem as ações judiciais no âmbito que quando era julgado pela área trabalhista. E quando agora, na justiça comum, isso reverteu, e isso passou a ser, no entendimento, né, das entidades, um ganho de causa, né? Pelo menos para uma boa parte. Concordo que nem todo mundo vai ter a mesma tese, isso é verdade, né? Mas ficou muito bem estabelecido e tende a melhorar o nível de quantidade de ações judiciais contra os fundos de pensão, quando isso estava muito vinculado à área trabalhista. Era só um comentário pequeno. Maravilha, muito obrigado, prof. Então, assim, dando sequência, vou falar com a professora novamente, a professora Simone, né, que é a nossa atuária, mas o desafio agora para a professora Simone é assim, porque para mostrar que nossa equipe ela é multidisciplinar e também ela está a todo momento buscando capacitação em amplos campos do conhecimento. Então, eu comentei com vocês no início, né, dando um breve resumo do currículo de cada um dos docentes, que a professora Simone também ela tem especialização em Business Analytics. Então, como nós estamos falando, então é nesse sentido que eu quero provocar um diálogo com a professora Simone, porque nós estamos falando de gestão de cerca de 13% do PIB brasileiro, né? Ou seja, nós estamos falando nesse escopo do que nós nos propomos a transformar positivamente, existe recursos da ordem de R$1 trilhão e, na verdade, talvez milhares de participantes. Então, a partir disso, a análise sobre isso aí é de um oceano de informações, oceano de dados, onde sem, vamos dizer assim, a mineração de dados, a ciência dos dados, ou como fazer essa gestão de uma forma mais, vamos dizer assim, usando a inteligência artificial e esse tipo de coisa, a gente não tem como lidar, né? Então, eu queria que, se fosse pertinente essa nossa pergunta, né, que a professora Simone mostrasse assim, bom, ela como atuária, ela foi buscar uma especialização em Business Analytics, né? Então, como é que a gente podia fazer o nosso público entender a correlação entre tudo isso que nós estamos falando? Certo, Maurício. Eu joguei uma pergunta ruim agora. Não, acho que é bem pertinente. A questão dos dados, né, da quantidade de informações que hoje a gente tem disponível, é uma coisa que está auxiliando muito. Hoje, por exemplo, como estamos em home office, por exemplo, né, nessa questão do Business Analytics, as empresas de TI, elas tiveram que se capacitar e ter uma ampliação da sua capacidade, né, de armazenamento de dados e também de dissipação, digamos assim, né? Então, todo mundo que está em casa hoje trabalhando é porque temos, né, uma nuvem. Nós temos uma nuvem onde todos os dados estão armazenados, né? E a gente está em casa, cada um no seu computador, né, tendo acesso às informações que antes estavam só lá dentro do escritório, no sistema da entidade de benefícios, né? Então, esse mundo que a gente está vivendo não tinha como, principalmente a área atuarial, né? Hoje a gente tem até, desculpa se eu vou falar errado, mas temos alguns teóricos, né, que consideram o atuário do tipo 6, que é aquele que lida com a análise de dados massivos. Só que, assim, ele é atuário tipo 6 por quê? Porque hoje essa informação ela está disponível, porque o atuário sempre trabalhou com base de dados massificada. Só que essa base de dados que a gente achava que era grande dentro de um plano de benefícios, né, que tinha, sei lá, 10, 15 mil participantes,
Hoje, os dados que a gente tem que trabalhar são informações que às vezes é de segundos, né? Quantos cliques que a pessoa deu no YouTube hoje? Quantas páginas que ela acessou? Isso tudo vai armazenando dados. E para a Previdência, como é que isso se encaixa? A gente tem acesso aos dados bancários, né? A entidade trabalha com home banking, né? Então, ela tem essa facilidade dessa magia dos dados tem o Pix, né, que até muitas entidades estão utilizando já hoje para pagamento de contribuição via Pix, né, o pagamento de boletos, a geração dos boletos, hoje tudo gira em torno da tecnologia e da geração de dados. Cada boleto gerado é uma informação que está lá no sistema de informações da entidade, né, então, particularmente para a entidade, é muito importante hoje a gente ter um controle maior dessas informações que a gente tem, né? Porque também está surgindo essa necessidade de uma maior transparência do que a entidade está fazendo com os seus dados, né? As suas informações, porque a gente trabalha com a composição familiar do participante, né? A gente tem todas as informações necessárias e que também auxiliam junto a essa abertura da transparência com o governo, para a gente ver um exemplo disso é o CISOB, né, que está sendo aberto agora, para as entidades elas conseguirem consultar os óbitos. Então, assim, é uma massificação, né, que transcende muito, acredito eu, ao que o pessoal que criou os fundos, né, lá na década de 80, né, eu acho que nunca se pensou assim que poderia ter alguma coisa tão fantástica como a gente está vivendo hoje, que o formulário para cadastro do participante, a adesão, ela é automática pelo app do celular, né? Então, são muitas informações, e a área atuarial, principalmente, a gente utiliza muito esses dados e o auxílio da computação, da programação, né, ela também facilita muito com que a gente consiga realizar mais cálculos, e esses cálculos são em que sentido que eu quero colocar? No sentido de fazer análises de sensibilidade. Quanto mais acesso à informação, à base de dados a gente tem, mais a gente pode conseguir chegar perto do futuro, né? Das projeções atuariais que a gente faz de longo prazo. Quanto mais dados a gente tiver, mais assertivo vai ser, né? Então, essas ferramentas de BI, hoje, eu acredito, assim, uma opinião técnica e pessoal, que eles são fundamentais para as entidades, né? Para a gente ter esse controle, né? Que esses softwares, eles fazem o quê? Na hora que tu atualiza o cadastro do participante, que tu altera o número de dependentes, na hora ele já contabiliza. Ele já vai dizer quantos participantes agora tem no plano, quantos que faleceram no mês passado, qual o valor da contribuição. Então, isso é fundamental e é uma ciência linda, né? Também essa parte da ciência de dados. E eu acredito que a gente vai poder passar para o nosso aluno um pouquinho disso também, né? Isso não tem como separar muito, porque a gente vai estudar um pouco de estatísticas, né? E nos cálculos estatísticos a gente precisa de dados. E para trabalhar com esses dados hoje, nada melhor do que mineração de dados, né? Para finalizar, assim, também eu queria comentar sobre a mineração de textos, que eu acho muito legal hoje, que é uma ferramenta que dá para ser utilizada pelo marketing da entidade, no sentido das perguntas e respostas, né, que as pessoas colocam ali no site, né, da entidade. Então, dá para ter, assim, qual é a pergunta que as pessoas mais estão fazendo? Quais são os tópicos que os participantes estão mais falando quando se trata de previdência? Ou então, ainda, quais são as críticas, as maiores críticas que a entidade recebe, né? Então, a mineração de textos e mineração de dados, ela não vai servir só para a parte atuarial, mas para a parte de marketing e do negócio. Por isso é Business Analytics, né? É da análise do negócio como um todo.
ou seja, né, acaba o empirismo, né, eu acho que isso tal, é uma decisão técnica amparada por dados, né, Isso sem mesmo. assimetria de informações. O dado ele te deixa com vamos dizer assim, com o comando da decisão bem técnica, né? Exatamente. Eu vou aproveitar, Simone, como tem uma pergunta ligada como tu é uma profissional, já tem audiência nos fazendo algumas perguntas, né? Então, assim, olha, é um ouvinte ele está perguntando assim, ó, as EFPCs, vou chamar de fundo de pensão, tá? Os fundos de pensão já têm acesso aos óbitos dos participantes ou ainda é necessário os participantes fazerem prova de vida? Ele continua a pergunta. O participante é obrigado a fazer a prova de vida? Na verdade, ainda está em trâmite, né? Pelo que eu estou sabendo, ele não está liberado totalmente esse acesso, mas a gente já teve no passado, se não me engano, não sou eu da área que trabalho com isso, mas acho que é uma vez por mês a entidade ela tem acesso, né, a esses dados do CISOP. E esse questionamento de ser obrigado ou não a dar essa informação, eu acho que ela vem muito mais no relacionamento de boa-fé, né? Se tu é um participante que tu é um possível beneficiário, né, da entidade e tu tá lá cadastrado como dependente, eu acho que é fundamental tu ter esse entendimento que enquanto tu estás na ativa, né, tu tem obrigação sim de tu manter o teu cadastro atualizado, que isso vai fazer com que a tua entidade possa medir melhor a quantidade de recursos necessária para quando chegar na tua vez de receber o benefício, né? E também fundamental a prova de vida dos aposentados, né, e dos pensionistas também, para que a gente consiga mitigar esse risco, né, que tem, infelizmente, no Brasil, né, uma característica das pessoas quererem enganar, e isso faz com que o plano, ele sofra muito. Então, eu acho assim, não é só uma questão de consciência, né, é uma questão de boa-fé, de boas práticas, né, como pessoa, de tu responder essa prova de vida. Então, sim, ela é necessária hoje, né, ela é obrigatória, a gente, dependendo do regulamento do plano, né, essa pessoa, ela pode ter o seu benefício cessado, né, dependendo de quanto tempo ela deixou de responder essa prova de vida, né. Então, por isso que eu falei que a tecnologia vai nos auxiliar muito nisso, que aí a gente vai poder ter condições de acesso de uma informação de vida ou morte desses participantes mais assertiva. Então, por enquanto as entidades não tiverem, sim, é muito importante essa prova de vida. Perfeito. E agora, na tua fala, foi importante aí a menção à questão cultural, né? E nós também nos preocupamos na elaboração do projeto pedagógico do curso, as questões éticas, né, que vão permear todas as disciplinas, porque, na verdade, sempre que existe a ruptura de uma questão ética em qualquer tipo de indústria, esse tipo de indústria acaba ficando cara, né, inacessível, todos pagam muito para receber menos. Então, isso é importante a gente trabalhar, porque o propósito do curso é bem nobre, né? Ele é bem ambicioso, a gente quer transformar o setor, né? Então, essa é uma questão importante, a questão ética que tu mencionou, né? Muito obrigado, então, Simone. E agora vem mais uma pergunta aí, eu não sei se alguém quer complementar algum diálogo ou entre nós mesmos aí, fiquem à vontade, tá? Está chegando perguntas aqui que, se a gente for atender todas, nós vamos ficar muito tempo aqui. Mas, assim, eu vou... Não sei se alguém quer usar a palavra, por favor. Então, vou em frente. Tem uma pergunta que eu vou deixar em aberto, mas como a gente está seguindo uma rodada, a professora Beatriz, alguém da assistência, né, a gente não está identificando para preservar, seria assim, o que é compliance? E realmente é uma palavra que veio aí no discurso de todos nós, eu acho, porque é algo bastante cotidiano, né, nesse segmento. Então, posso eleger a professora Beatriz para tirar essa dúvida da nossa audiência? O que é compliance? Compliance é um conjunto de disciplinas, de métodos, de regras, a fim de cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares da entidade,
bem como prevenir o descumprimento e também conseguir corrigir eventuais descumprimentos das normas legais e internas da entidade. Compliance ele vem do comply, do inglês, que é dar conformidade. Então, uma espécie de um método misturado com um plano para vigilância e também para atuação dos gestores, dos empregados da instituição ou da empresa, a fim de manter a empresa dentro dos parâmetros legais e dentro de seus objetivos institucionais. Compliance é uma política para fazer com que a empresa se mantenha na linha. E por que isso está sendo tão falado no Brasil? Me parece por 2 motivos principais. Primeiro, por causa dessas operações do Ministério Público recentes, que investigaram gestão temerária de fundos de pensão, desvio de dinheiro, envolvimento de empresas com casos de corrupção, de grandes empresas no Brasil, que tiveram muita visibilidade e mostraram para as instituições, de uma maneira geral, a importância de ter uma política de compliance, quer dizer, uma política que realmente faça com que dê um norte para a instituição seguir as normas legais e as normas internas. E, por outro lado, aqui no Brasil, a gente tem uma complexidade muito grande das normas legais. O sistema jurídico brasileiro é muito complexo, então faz necessário você ter realmente uma política ou uma equipe dentro da instituição que dê esse norte, que oriente a observação das normas legais. Porque, como é tudo muito complexo, a lei de acesso há uma regulamentação muito grande, há milhares de normas infralegais, quer dizer, portarias, instruções normativas do governo, impondo obrigações às instituições que elas têm que ser observadas. Se você não tiver numa instituição grande uma política nesse sentido, pode ser que às vezes até por boa fé, a instituição, o gestor, ele se perca. Então, compliance é isso, esse método voltado à observação das normas legais e regulamentares. Ok, excelente, ficou bem claro para a nossa audiência. Muito obrigado, professora. Agradeço. Então, em sequência, a professora Rosália, porque assim, eu como executivo de bancos, né, nós trabalhamos muito próximo para a área de investimentos e tudo mais durante alguns anos, né? E o que eu percebo, professora Rosália, como uma especialista em finanças e gestão desses investimentos, né? Eu nunca imaginei que nós fôssemos ver alguns cenários de taxa básica de juros a 2% ao ano, óbvio, agora na última reunião do Copom foi, vamos dizer assim, foi o ajustado, né, para 2,5% ao ano, mas os desafios de um gestor de investimento, na minha análise, né, eu creio que o cenário é o que alguns chamam de tempestade perfeita, né, onde a gente não tem um cenário prospectivo assim muito consistente. Isso para quem não tem as informações que nós vamos fornecer no curso, né? Então, a tomada de decisão cada vez mais vai exigir o conhecimento desse cardápio variado aí que o mercado sofisticado, o mercado de investimentos é um portfólio muito amplo, muito rico. Então, assim, se a senhora puder dar um cenário assim, uma degustação, né, desse desafio que cada dia mais ele se torna mais importante, né, professora? Com certeza, professor Maurício. O cenário que a gente está vivendo no Brasil é um cenário que a gente sempre quis ter, né? De taxas de juros a níveis internacionais. Só que o que acontece é que a gente não estava muito acostumado com isso, né? Então, isso acabou tendo uma boa dificuldade, acho que a Simone comentou sobre taxas de juros nas premissas atuariais, e isso é um ponto, diríamos assim, sensível no cálculo das reservas, das necessidades de compromissos, né? Então, por isso que a gente falou um pouco antes de alinhar a política de investimento das entidades com a necessidade atuarial dos planos, né? O que acontece? Hoje, com a taxa de juros, né, nesses níveis, a entidade vai ter que se expor mais a risco para conseguir atingir essas metas atuariais. E para isso você tem que ter
conhecer, que é isso que a gente está de novo colocando, sobre o nível de necessidade de conhecimento técnico, né, dos gestores e dos técnicos, né, porque você vai ter que trabalhar muito acirrado na gestão de risco, né, dentro da estrutura de investimentos, para poder atingir esses retornos necessários. E você tem um portfólio, né, de diversificação que você vai ter que ter alguns hedges na carteira, você vai precisar ter bastante conhecimento para poder atingir com certo conforto, diríamos assim, os retornos de investimento. E nesse período que os fundos, que o mercado, né, de investimentos está atuando, na verdade, no que está acontecendo hoje, você vai precisar ter um pouco de, eu vou chamar de estômago, né, para poder segurar essa volatilidade que está tendo, porque você também não vai poder ficar jogando para tudo quanto é lado, né? Então, por isso que você vai precisar alinhar e ter todo esse cuidado com a gestão de risco das carteiras de investimentos e não ficar tenso, diríamos assim, com isso, né? Então, eu acho que precisa ter muita paciência, muita calma na gestão dos investimentos de fundos de pensão, lembrando que é uma gestão de longo prazo. Então, por ser uma gestão de longo prazo, precisa ter muito cuidado. A gente não está aqui capturando CDI, né? Então, a gente está precisando de alguma coisa muito mais alinhada, mais longas e alinhadas com as necessidades dos nossos passivos, os fluxos de longo prazo de cada plano de benefício. Ok, muito obrigado, viu, professor? Quer completar? Pode falar. Não, até que dentro desse foco de discussão que a gente vai ter, nós temos o nosso, diríamos, o nosso doutor Marco Antônio dos Santos Martins, que ele vai detalhar bem esse item na gestão de investimentos e gestão de riscos de fundos de pensão na área de investimentos. Muito bem lembrado, né, professora, porque o professor doutor Martins, né, professor da URGS, na verdade, ele tem toda como nós comentamos, isso faz parte da elaboração do nosso curso, né, do projeto pedagógico, aliar uma sólida formação acadêmica. O professor Martins foi gestor de fundo de investimento, né, então não é só no campo da teoria, né, da robustez teórica, né, sentindo ali, vamos dizer assim, as tormentas, né, do nosso mercado, né, porque na verdade assim é um cardápio muito variável, né? Então tem os contratos de swap, de futuro, onde você pode jogar dólar contra real, né, protegendo, né, mas tem que ter um apetite ao risco, né, porque com uma taxa Selic a nível de 2,5%, a gente não pode ficar só no conservadorismo, mesmo no longo prazo, né? Então precisa uma exposição a risco, mas com fundamento e com segurança, né? Então é um desafio bem importante que também está previsto lá nas disciplinas do curso, né? Muito bem lembrado. Obrigado, viu, professora? Então, como nós estamos nos minutinhos finais, né? Nós completamos aqui o nosso cronograma, mas a gente ainda tem 15 minutos ainda para que a nossa audiência possa esclarecer algum tipo de dúvida. Deixa eu ver aqui, está chegando. Agora, uma pergunta para o professor Leandro, que, olha, encaixou até que ele era o próximo, né? Então, é uma pergunta bem elaborada, tá, professor? Então, deixa eu ver se o professor Leandro está conosco. A pergunta do nosso ouvinte é a seguinte, ó. É correto pensar que tanto o acesso como o valor dos benefícios da Previdência Oficial são e serão mais dificultados e diminuídos? Se sim, como o senhor vê o papel da Previdência Complementar de manutenção de renda nesse contexto? Ficou claro, professor, a pergunta? Ficou perfeito, Maurício. Perfeito? Então tá. Excelente, e que vai me permitir tratar de um assunto que eu gostaria de abordar. Bom, para você que fez essa pergunta, primeiro, parabéns, dá para ver que você ou é uma pessoa que estuda o tema do direito previdenciário, ou então está absolutamente antenado com o noticiário da grande imprensa. Sem sombra de dúvidas, nós temos um achatamento da Previdência Pública e dos valores de benefícios pagos
pela Previdência Pública. Seja num movimento de dificultamento ou de maior dificuldade do acesso a esse benefício previdenciário, então eu tenho regras mais rígidas, regras que são mais difíceis de serem alcançadas, ou seja com relação ao valor desse benefício, porque o cálculo desses benefícios previdenciários da Previdência Pública, eles foram reformulados e também gerarão aposentadorias menores. Com isso, a gente tem sim a possibilidade de que a sociedade como um todo, a classe trabalhadora como um todo, se socorra da Previdência Complementar, sobretudo na previdência privada, mas, enfim, também na previdência aberta, para tentar garantir uma maior rentabilidade ou uma maior renda familiar e pessoal no momento em que essa pessoa, de fato, for se aposentar. E aí, a previdência pública e a previdência privada associadas, elas são fundamentais para que a gente promova aquilo que é conhecido como planejamento previdenciário. Então, quando uma pessoa deseja fazer um planejamento previdenciário, ela quer compreender de que maneira, no momento em que ela não tiver condições de trabalhar, ela terá a maior renda possível. E aí o profissional titulado como gestor ou como o profissional do direito previdenciário de uma forma mais ampla, ele precisa conhecer tudo aquilo que a gente vai tratar nessa especialização para poder dar o direcionamento mais adequado para que esse segurado, para que esse trabalhador consiga, de fato, alcançar esse objetivo de obter uma maior rentabilidade na Previdência. E a gente também tem uma perspectiva ainda dentro do planejamento previdenciário relacionado a uma alteração da forma como esse trabalhador exerce o trabalho. Hoje em dia, nós ainda estamos vivenciando relações de trabalho vinculados a métodos tradicionais, vinculados à existência de vínculos formais, mas provavelmente teremos modificações da estrutura do mundo do trabalho que tornarão essa relação mais flexível. E isso significa que esse trabalhador cada vez mais dependerá menos da estrutura estatal relacionada à sua proteção social e será lançado a buscar essa proteção social junto ao mercado, junto às entidades de previdência complementar, junto às seguradoras. Então, é necessário, é fundamental que nós, enquanto gestores, enquanto pessoas que atuam no segmento da previdência complementar, que nós saibamos de todas essas modificações, tanto na esfera da previdência pública, quanto na esfera do direito do trabalho, quanto na esfera do direito administrativo, empresarial, no campo atuarial, no campo da contabilidade, para fornecer justamente a informação mais adequada para que essas pessoas consigam alcançar aquilo que é o objetivo de todos nós. Todos nós desejamos ter uma garantia de proteção social na velhice, uma garantia de proteção social em alguma hipótese de doença ou de invalidez. Então, dentro da estruturação da nossa especialização, o gestor ele vai ter condições de compreender todo esse mundo, compreender esse universo e de fornecer um instrumento necessário para que a entidade alcance esse objetivo. Então, excelente, muito obrigado. O professor Leandro deixou bem claro aí o cenário altamente, vamos dizer assim, se nós formos entender que isso é um dado, né, não é uma perspectiva com base histórica, a gente percebe que a Previdência Oficial cada vez menos vai resguardar o poder de compra da população em geral. Então, a Previdência Complementar ela vai ser uma necessidade para quem quiser planejar, e, portanto, é um segmento, ou vamos chamar assim, de uma indústria que tem uma perspectiva de crescimento, como a gente já tratou, bem importante. Né? Muito obrigado, professor. E também, nessa seara também, como nós não temos, vamos dizer assim, não abordamos, mas também temos aspectos tributários, né? Porque isso vai ser tratado também lá no módulo atuarial e no módulo jurídico, porque o participante ele vai ter que tomar decisões, né? De que tipo de regime tributário ele planeja, né? Então, se é uma tributação progressiva, regressiva, né? Então isso demanda uma série de fatores, porque não pode se dar como uma fórmula, isso aí tem que ser
feito sob medida, né? Porque cada um tem uma perspectiva, né? Cada um tem uma perspectiva nesse aspecto tributário. Então, nós vamos também, eu estou comentando isso com o grupo no geral, que a gente também cuidou disso, né? Não sei se a professora Simone quer abordar esse aspecto aí, porque no aspecto atuarial a gente vai tratar alguma coisa, o professor Carlos Henrique vai tratar do aspecto de vamos dizer assim, o regime de tributação, né? Se o participante vai escolher na parte do, vamos dizer assim, de usufruir o seu benefício, né? Então, fica esse aspecto importante. A gente já está caminhando para os últimos 5 minutinhos da nossa live, né? Para a gente respeitar a agenda combinada. Então, eu vou deixar em aberto, se alguém quiser fazer algum comentário. Nós temos ainda 6 minutos, um comentário aí a título de até conclusão, ou algum ponto que vocês gostariam de ressaltar, está em aberto. Por favor, a palavra é com vocês. Eu gostaria até de colocar aqui, em função da proposta do curso, né? Temos aí os professores, que nem você comentou, de experiência, não só acadêmica, mas de experiência técnica, né? Então, com muitos conhecimentos, por exemplo, nesse caso, eu sou uma aposentada, que nem eu disse no início, com uma experiência em 37 anos em fundo de pensão, e hoje eu sou consultora de uma empresa, que é a PRP Soluções, em que ela atua com vários clientes específicos, com gestão específica de fundos de pensão. Então, vai ter nas práticas nossas de trabalho, desses cases, né, de várias informações que podem auxiliar na decisão das entidades, seja no processo de migração, seja no processo de portabilidade, seja no processo de transferência de gestão, que são coisas que tramitam, né, dentro da gestão dos fundos de pensão, que a gente poderá auxiliar nesses trabalhos de orientativos, né, diríamos assim. Ok, então, mais uma vez reforçando, né, que a nossa proposta não é só teórica. Nós vamos ter uma sólida formação teórica, mas isso tudo aliada à praxis, né, ao que acontece no dia a dia das empresas, como a professora Rosália bem ressaltou. Alguém mais quer comentar? Porque nós temos 5 minutinhos para que a gente possa também dar a oportunidade de todos vocês fazerem uma palavra final aí, e depois ao final da participação de vocês, do fechamento, né, por cada um de vocês, a gente vai caminhando para o encerramento, ok? Alguém quer a palavra? Simone, quer falar? Pode ser. Não, acho que foi, assim, muito válida essa nossa conversa, né? Espero que o pessoal tenha tido um panorama do que o nosso curso espera, né? Trazer de informação para todos os participantes e futuros dirigentes, né, das entidades de previdência, e a gente fica à disposição aí para tirar algumas dúvidas, e também agradece a participação de todos. Muito obrigado, professora Simone. Não sei se a professora Beatriz quer dar suas palavras finais, por favor. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de expor aqui os objetivos do nosso módulo, de poder dar aula nesse curso tão especial, tão importante nesse momento de estruturação e fortalecimento dos fundos de pensão. E agradecer a atenção de todos que nos assistiram e nos ouviram. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Só buscar por Beatriz Sena no Google, vai aparecer o site do escritório, nossos contatos. E é isso. Uma boa tarde para todos e muito obrigada. Muito obrigado, professora. Eu passo a palavra para a professora Cíntia, para fazer suas considerações finais. Primeiramente, quero agradecer, né, a participação de todos, de todas, essa oportunidade. Lembrando que se trata apenas de uma degustação, que tem muito mais à espera aí dos candidatos, dos alunos e alunas, que certamente aí terão um leque de informações com pessoas altamente qualificadas e sairão também altamente qualificados dessa pós-graduação. Então, esperamos por vocês, estamos aqui na expectativa de começarmos logo aí esse curso. Então, uma boa tarde a todos, um abraço e agradecemos mais uma vez. Muito obrigado, professora Cíntia.
E agora o professor Leandro para tecer suas considerações também. Por favor, professor. Maurício, eu também queria agradecer. Eu estou muito feliz de participar desse encontro, como a minha querida sócia disse, a Cíntia, que essa é um momento de degustação do curso que a gente preparou com tanto carinho, mas eu estou pessoalmente muito feliz de estar ao lado de tantos amigos e tantas amigas, docentes de altíssimo nível, altíssima qualidade, para poder oferecer um curso que é realmente um curso diferencial no mercado. Eu espero que toda a nossa audiência tenha aproveitado as informações que nós trouxemos, que se inscrevam no nosso curso e que a gente se encontre logo mais com uma alta carga de conhecimento e de conhecimento prático para passar para vocês. Foi uma tarde maravilhosa a de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, então. Em resposta a todos vocês, a equipe, que nós somos uma equipe, a gente atua realmente em modo assim de time, né? Nós dialogamos, nós chegamos em consenso a resultados, então a gente queria agradecer muito a participação, o envolvimento de vocês nessa nossa live e assim reforçar que quem foi o idealizador desse curso é a ANDER, a associação que congrega aí participantes do FUNCEF, né? O presidente Evandro Agnoleto, que foi o mentor, o idealizador, quem nos provocou a todos, nos contagiou com o seu projeto, e nós todos temos a convicção que esse é um projeto grandioso por sua proposta de transformação positiva do segmento. E também agradecer a figura do professor Renato Silva, que é o coordenador do pós-graduação da IMED, né, que, vamos dizer assim, encampou o nosso curso, acreditou na nossa proposta. Então, assim, esse foi um momento bastante rico, onde nós pudemos apresentar um pouco mais do que vai ser visto no curso e também, assim, deixar a informação para vocês que no link desse vídeo tem o meu WhatsApp, né, que sou o coordenador do curso, tem o link do curso, então, mesmo aquelas perguntas que não puderam ser respondidas aqui ao vivo, elas vão ser respondidas se for para algum módulo de especialização, nós vamos passar para os professores. Então, nós vamos dando o encerramento desse encontro que foi muito positivo, proveitoso, e esperamos, né, ter vocês aí, a nossa audiência seleta, né, façam contato, podem fazer contato, esclarecer dúvidas, para que façam a sua inscrição de forma bastante, vamos dizer assim, tranquila, com bastante segurança, tá bom? Nós aguardamos vocês todos. Eu renovo a minha gratidão a essa equipe maravilhosa aí, que é muito valiosa por sua experiência, por sua conduta e principalmente pelos seus resultados exitosos no universo do trabalho, que é esse que realmente conta, né? Então, muito obrigado a todos. Um grande abraço para vocês, tá bom?